E aí, pessoal, abrindo o dia com muitas informações. Tem esse bate-boca com o Jean-Pierre nas redes sociais que eu quero tratar, tem também Douglas Costa e tem a escolha do treinador, que definiu por descer alguns meninos da base tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas antes não esqueça, no link aqui da descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta oportunidade. Gente, vamos começar com o assunto Jean-Pierre, que acabou movimentando as minhas redes sociais aí nos últimos dias e eu tenho algumas ponderações para colocar. Eu fiz um Twitter, e aqui vocês sabem, né? Você sabe, eu já elogiei muito o Jean-Pierre, já critiquei muito o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre é protagonista. E como ele é protagonista, ele está sempre no alvo de críticas e de elogios. Por exemplo, no primeiro jogo contra o Brasiliense, eu postei o mapa de calor do Jean-Pierre elogiando ele. Então, isso é da vida, tá tudo bem. Mas ontem surgiu mais uma informação lá do Vaguinha, de um pedido dele e tal. Não vou entrar no mérito disso, porque cada um tem a sua informação, mas muitas vezes, eu acabo colocando isso e discutindo isso. E eu fiz o seguinte Twitter. Mais uma vez, Jean-Pierre foi notícia fora do campo. Alguém consegue lembrar o último jogo que ele foi protagonista? Triste dizer isso, mas nada mais indica que ele possa ser o jogador que esperávamos que fosse. Essa é a dura realidade. Eu falei isso no Twitter. Até aí, mais uma opinião, dessa vez crítica. E o Jean-Pierre entrou no Twitter logo depois da minha postagem e fez um comentário, 2 no caso. Diz ele, abre aspas, que culpa eu tenho se dão voz pra gente que nem tu? Se tem 3 meses que tu tá segurando o teu trabalho falando de mim. E outra, quem é tu pra falar da vida de alguém? Tu só fez merda por onde passou e nem preciso citar o que ainda tem coragem de abrir a boca pra... ainda tem coragem de abrir a boca pra falar de alguém. Vocês só abrem a boca para falar M. Aí a culpa é do jogador. A culpa é de vocês, que são uns B, bosta, e precisam segurar emprego falando mal de todo mundo, como se fosse exemplo para qualquer tipo de pessoa. Tu é frustrado, supera. E qual é o meu comentário sobre isso, tá? Primeiro, a gente tem que ter, quando a gente assume a responsabilidade de um microfone, a gente tem que ter humildade também para ouvir. Eu não abro mão de criticar, de elogiar. Ninguém fala da minha opinião. A minha opinião é a minha opinião. Se eu tenho esse pensamento em relação a mim, eu tenho que ter humildade suficiente para ouvir a crítica do Jean-Pierre e aceitar. Ele tem todo o direito de fazer isso. Eu não posso chegar no mérito da questão do Jean-Pierre e discutir, tu não deveria ter dito isso. Eu não posso fazer isso. O que eu não posso abrir mão é do direito da minha opinião. E tenho que ter respeito e humildade a todos que têm opiniões como a do Jean-Pierre tem. Tá tudo certo. Faz parte desse ambiente, faz parte da democracia, faz parte da leitura crítica que as pessoas precisam ter sempre. Nós não podemos nos ofender quando nos criticam. Assim como ninguém pode tirar o direito que eu tenho de criticar. E nesse caso do Jean-Pierre aqui, mais tranquilo ainda, porque já elogiei muito, já botei nas alturas e hoje acho que não funciona mais, acho que não é mais jogador para nós. Mas essa é a minha opinião tão somente. E mais do que isso, né? Se ele jogar contra o Sport amanhã e for o melhor em campo, podem apostar que depois do jogo o mais elogiado vai ser ele, e se for pro bem do Grêmio, graças a Deus. Dito isso, vamos para os conteúdos do dia. O primeiro deles, Douglas Costa relacionado. A informação que eu tenho é que não sai jogando, mas vai ser sim um jogador importante no grupo. Ele faz a diferença, ele treinou muito bem ontem, ele é um jogador que está louco para jogar e ele pode sim fazer muita diferença. Portanto,
vai estar à disposição do técnico Douglas Costa no jogo, no enfrentamento esse do Grêmio contra o Sport, também contra o Cuiabá, mas é preciso dizer para as pessoas, para entender, para os torcedores do Grêmio, para entender que Douglas Costa não vai sair jogando. Ele foi relacionado, ele vai estar no grupo e ele não sai jogando. Ele começa no banco de reservas e deve fazer alguns minutos nos dois jogos, especialmente no jogo contra o Sport. Existe uma preocupação muito grande com relação ao gramado do jogo contra o Cuiabá, mas isso a gente vai pensar lá no sábado, lá no domingo. Agora é hora de pensar no esporte. O Grêmio está focado, está treinando neste momento. Eu estou gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira. À tarde o Grêmio viaja, logo vai sair a relação, depois eu passo para vocês e aí a gente vai construir isso. E por fim eu trago para vocês uma polêmica. A escolha do treinador do Grêmio definiu que 4 jogadores fossem para a transição atuar. E por que eu chamo a matéria falando da escolha do treinador? Porque eu não discordo que quem não está relacionado tenha que jogar nas categorias de base, lá no caso a transição. O Grêmio separou 4 jogadores, Guilherme Guedes, o Manu, zagueiro, o Fernando Henrique e o Pedro Lucas, que são muito diferentes entre eles. Só que 4 que estavam treinando com profissional foram para a transição. E isso está gerando muito incômodo interno, muito incômodo. Seja pelos empresários, seja por alguns dirigentes que não queriam mais esse tipo de modelo, que queriam escolhas optando pelos meninos da base, escancar algumas outras questões, como os grupos que se defendem internamente. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Conceitualmente, está certo. Quem não joga no profissional tem que jogar na base. Não dá para fazer como fizeram com o Lucas Araújo, que ficou 1 ano sem jogar em lugar nenhum. Isso não dá mais. O Grêmio integra a base, no caso a transição, com o profissional. Não relacionou aqui, vem para cá. Isso está certo, conceitualmente. Mas as escolhas não estão. As escolhas não estão. Fernando Henrique, quando jogou no profissional, foi bem. Fernando Henrique é melhor que o Lucas Silva. E a escolha é por Lucas Silva. Guilherme Guedes precisa também da confiança do profissional. Ele precisa da confiança do profissional. E ele está sendo preterido por jogadores que nós sabemos que são menores. Essa é a verdade. E quando a gente começa a ler isso, tu vai dizer o seguinte, mas o Manu não tem problema, o Emanuel zagueiro. Não, não tem. O Manu não tem problema nenhum. É exatamente isso. É o 4º, 5º, 6º zagueiro. Vai descer, vai jogar, vai ganhar experiência e aos poucos vai estar no profissional. Lembrando, eles não desceram para a transição. Não é essa a informação. Eles vão, jogam e voltam. Vão, jogam e voltam. Sexta, eles já treinam com os profissionais. O Fernando Henrique, a tendência é inclusive fazer 2 jogos lá. Fazer esse jogo e o jogo parece que segunda-feira tem outro. Lembrando que o grupo que viajou fica lá em Recife, depois vai a Cuiabá, depois volta na segunda de tarde. Só que esses jogadores não desceram. Eles descem para jogar, mas não desceram para a transição. Eles não foram rebaixados, se é que a gente pode falar isso. Por fim, outro nome, Pedro Lucas. Por que eu refiro o Pedro Lucas como um dos nomes também que a gente precisa tentar entender? Porque o Pedro Lucas, ele é o único jogador com a característica dele no grupo principal. A informação é que com o Covid ele perdeu um pouco aquela evolução física que ele estava tendo. Ele perdeu um pouco isso. Só que mesmo em cima da realidade da evolução física dele, a gente precisa entender que, de característica, Pedro Lucas é um dos principais nomes e é um dos nomes que poderiam modificar um jogo com aquela capacidade dele de articulação mais perto da área, algo que o Grêmio não tem. O Jean-Pierre, que poderia ser isso, não está conseguindo ser. Então, poderia ser o Pedro Lucas, sim, esse jogador, para fazer a diferença naquele espaço de campo tão complexo e tão difícil que a gente procura lugar. Portanto, erra o treinador nas escolhas, não erra o Grêmio na estratégia. Não confundam escolhas do treinador com estratégias do Grêmio. O Grêmio faz bem em colocar esses meninos lá embaixo. Faz bem. Faz bem.
tem que jogar, jogador de futebol tem que jogar. Agora, as escolhas do técnico, mais uma vez, o Grêmio vai viver valorizando jogadores que vieram de fora e desvalorizando jogadores que estão aqui, mais uma vez, depois de todos os recados que a diretoria deu, a ponto de cair um treinador histórico do Grêmio também por essas escolhas, é duro de entender, é duro de abraçar. O treinador do Grêmio começou maravilhosamente bem e já entrou num rumo que, convenhamos, é difícil, mas a gente vai estar aqui torcendo para que o Grêmio se recupere dentro do campo no Brasileiro e que aos poucos as escolhas também sejam as melhores. É evidente que o Grêmio tem que valorizar o Fernando Henrique. É evidente isso. Isso grita aos olhos de qualquer tricolor. Grita aos olhos de qualquer tricolor. E a gente precisa tentar entender, e parece que só os treinadores não compreendem isso. E não dá para se dizer, talvez ele não seja tão bom. Ele jogou e mostrou que é bom. Agora é só tempo. Mas vamos torcer para ele, sabe aonde? Sabe aonde? Lá na transição. É o que restou e nós vamos abraçar também. E em breve a gente espera que as escolhas do técnico voltem a ser as melhores. O Grêmio precisa disso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.